Olá, Quilter! Aqui é a Márcia Baraldi e hoje eu vim trazer um vídeo muito especial. Como que você pode fazer o quilting de uma colcha numa máquina doméstica? Sim, é possível. Eu ouço muito das minhas alunas e seguidoras falando assim: nossa, Márcia, mas eu consigo costurar numa máquina doméstica uma colcha toda, mas eu não consigo fazer o quilting. E hoje eu vou te provar que você consegue sim. Se você consegue fazer a costura, você consegue emendar toda a sua colcha, fazer uma colcha inteira numa máquina doméstica, você é capaz de fazer também o quilting. Eu tô com as luvinhas porque eu estava quiltando agora mesmo. E eu quero te mostrar aqui que é muito importante o uso das luvinhas, principalmente quando o trabalho é grande. Você precisa ter aderência na palma da mão para não sobrecarregar os seus ombros. Então, posicionamento é tudo. Então, vamos lá. Eu vou te falar que a máquina doméstica, né? Tem gente que fala assim, eu preciso de uma máquina industrial para poder fazer o quilting na colcha. O que eu posso te dizer é que máquinas de costura são como carros. Você pode pegar um carro antigo, um carro... um Fusquinha 1970 e de Florianópolis, daqui onde eu moro, até o Nordeste, com um Fusquinha, pode. E ele chega lá, é só ir devagarinho, ele tá com a manutenção em dia, com a mecânica tudo certinha, ele vai chegar lá. É claro que vai dar um pouquinho mais de trabalho, não vai ter tanto conforto, mas ele chega lá. Agora, se você pegar um carrão, né, uma BMW, um Jeep, ou sei lá, um carrão assim, e for daqui de Florianópolis até o Nordeste, você pode ser que chegue um pouquinho mais rápido, mas com certeza o conforto vai ser maior. Então você vai ter mais conforto e tudo mais. Mas a velocidade também é praticamente, né, é pouca diferença de velocidade. Então a máquina de costura doméstica e a industrial também a gente pode associar aos carros. Você consegue fazer o quilting ou a costura numa colcha inteira, até na pretinha de pezinho, ou numa máquina um pouquinho mais moderna, mais pequena também, dessas domésticas, ou você pode fazer também numa industrial. A diferença é o conforto e a velocidade. Então, na máquina do pezinho, haja a perna, não é mesmo? Você com certeza consegue, mas vai ter que ir um pouquinho mais devagar, porque senão a perna não aguenta. Nessas daqui você vai um pouquinho mais rápido e vai ter algum conforto a mais. Tipo, você pode ter a parada de agulha baixa nessas máquinas eletrônicas, você pode ter aqui abaixo os dentinhos, você pode ter o corte de linha automático, ou seja, ela vai te dar um pouquinho mais de conforto, mas ela faz o que a pretinha faz. Quando você vai para a industrial, também. A industrial faz exatamente a mesma coisa, só que ela dá mais conforto porque ela tem mais velocidade e ela tem um espaço um pouquinho maior aqui. Mas em relação a uma colcha, a diferença não é tão grande assim. Observe o espaço que eu tenho aqui, nessa máquina doméstica, e observa só o espaço que eu tenho numa máquina industrial. Perto de uma medida de colcha de quase 3 metros de largura, esses 10 centímetros a mais não vai fazer tanta diferença, ela vai te dar conforto. Então, como que eu consigo fazer o quilting de uma colcha inteira numa máquina doméstica ou industrial? Através do seu posicionamento e o direcionamento do quilting. Isso que é o mais importante na hora que você for fazer o quilting. Márcia, minha máquina não tem mesa extensora, eu consigo quiltar com ela? Consegue fazer o quilting com ela também. Se você tiver uma mesa extensora, ótimo, é mais um facilitador, né? É um carro sem ar-condicionado, carro com ar-condicionado, tal, aquela coisa. Porque você vai ter um espaço um pouquinho maior para apoiar as mãos. Mas também você tem que tomar bastante cuidado. Eu já vou colocar a colcha aqui nessa máquina para você ver qual o posicionamento dela. Mas antes eu vou te mostrar que numa mesa extensora, você tem aqui os pezinhos, né? Que você encaixa, quando você encaixa. E tem algo que é bem importante, que poucas pessoas sabem,
que é a regulagem da altura da mesa extensora. Então aqui, ó, você encaixa e o ideal é ela ficar bem certinha aqui, tá? Aqui, ó, bem certinha, bem rente aqui. Aqui, ó, a minha mesa tá um pouquinho abaloada, que ela é uma mesa daquelas que a gente, é para vídeo, né? Então ela tem uma bauloadinha assim, porque é aquela que monta, desmonta, a gente monta cenário, vai para lá, vai para cá e dá tudo certo. Mas o que é importante? Que aqui, quando você colocar a sua mesa extensora, você regule a altura desse pezinho aqui através do parafuso. Então, toda mesa extensora tem essa regulagem aqui, que você pode deixar ele mais alto ou mais baixo de acordo com a sua máquina e a sua mesa. O que não pode acontecer é a tua mesa ficar frouxa, assim, né? Ela ficar com descalçada, né? Ficar um lado mais alto, outro mais baixo. Você colocar aqui, ela ficar meio desregulada. Então, se você vai usar uma mesa extensora, é bem importante que você regule bem a altura dos pezinhos, deixe tudo ajustadinho, deixe ela bem estabilizada. Isso você só vai fazer uma vez, porque a tua máquina já é sempre a mesma. Se a mesa que você for usar é sempre a mesma, também não vai ter problema nenhum. É só regular aqui e vai dar tudo certo, tá bom? Então agora vamos à colcha. Como que eu consigo colocar uma colcha inteira numa máquina doméstica? Eu vou te mostrar sem a mesa extensora, porque eu tenho muitas alunas que não têm a mesinha. O ideal, né, no país dos ideais, o ideal é que essa máquina esteja embutida em uma mesa. Que você tenha uma mesa de costura e ela esteja dentro da mesa, assim como a máquina industrial. A máquina industrial, ela está embutida na mesa, então esse é um facilitador imenso, tá? É maravilhoso, é a diferença entre o Fusca 1970 e a BMW é o ar-condicionado, tá? Para você viajar do sul até o norte. É muito bom, muito mais prazeroso, muito mais fácil se a tua máquina estiver embutida. Seja ela doméstica, seja ela mecânica, eletrônica, não importa. As industriais todas já vêm embutida na mesa. Então isso é maravilhoso, né? Eu sempre falo que o maior erro que nós cometemos, nós mulheres, né, foi tirar a máquina daquele gabinete da vovó. Gente, aquela máquina é tudo de bom. Ela já vinha embutida na mesa, conseguia colocá-la dentro da máquina, fechar, ainda colocar um vasinho em cima para decorar a sua casa. Tinha as gavetinhas, tinha alguns gabinetes que tinham até uns espaços para você colocar os seus apetrechos de costura e são lindos, né? Infelizmente veio aí a linha branca, né? Aquela linha branca de todas as máquinas, né? Dos maquinários, e aí as máquinas de costura, as casas foram ficando menores nos apartamentos, os espaços, e as máquinas de costura também foram se adaptando às modernidades, e aí elas ficaram todo pequenininha, né? E vem agora e coloca em cima da mesa de sala. Todas as minhas máquinas eu embuti em mesas. Sempre me perguntam aonde você mandou, tal, mas assim, eu peguei um marceneiro, um lugar que faz móveis, tal, e pedi, na verdade foi assim, não mandei fazer especial para a máquina, eu comprei uma mesa de máquina de costura que vende aí em todo lugar e pedi para ele fazer um buraco, eu coloquei a máquina dentro e funciona muito bem, tá? Mas aqui eu vou te mostrar para o mundo real. Se você não tem mesa extensora, se você não tem como embutir a tua máquina em nenhum lugar, então você vai pegar a sua máquina como ela é, exatamente como ela é, e vai colocar a colcha aqui dentro agora. Eu peguei uma colcha que ainda está em processo de quilting. Essa colcha eu fiz já faz alguns anos e eu quiltei ela toda numa máquina doméstica e fiz uma aula imensa, né? Uma aula de horas de aula lá,
mostrando para as minhas alunas do curso Quilter de Sucesso como que eu fazia passo a passo para quiltar a colcha, como eu escolhia o quilting e tudo mais. Ela não foi finalizada ainda, mas aqui eu vou mostrar para você como que você vai posicionar a sua colcha na máquina doméstica. Não vou quiltar ela toda, senão nós vamos ficar aqui o dia todo, né? Então veja bem, ela é uma colcha grande, tá? E a gente, na hora que vai quiltar, a gente primeiro precisa ver qual a menor largura. Dificilmente uma colcha é quadrada, mas pode acontecer. Se ela for quadrada, tudo bem, você não precisa escolher qual o lado que você vai colocar primeiro. Mas se ela for retangular, você escolhe a menor medida e você vai colocar ela, vai achar o centro da colcha e vai colocar essa colcha todinha sobre a mesa. Márcia, ela não cabe na mesa, ela vai começar a cair. Se ela começar a cair, é aí que você vai ter a dificuldade, não vai conseguir fazer o quilting. Então é muito, muito importante que você esteja com ela todinha sobre a mesa, mesmo que ela esteja toda emaranhada. E eu vou te mostrar aqui, vou tirar minhas linhas. E vou amassar ela toda. Eu já achei o centro dela. Né? Aqui, ó, a gente pode, né, dobra aqui no meio, ver mais ou menos o centro. Peguei o lado menor, então vai ser nesse ponto aqui, ó. Quando eu for posicionar ela aqui na minha máquina de costura, eu não vou enrolar, que é uma outra coisa que muita gente faz, que é enrolar, virar um rocambole a colcha aqui. Eu não enrolo, eu faço uma sanfona, porque se eu fizer o rocambole, ele vai ficar amarrado, vai ficar preso e vai ser cada vez mais difícil de eu tirar lá de dentro, desse dentro que eu tô falando aqui. Então, quando a gente vai fazer o quilting da colcha na máquina doméstica, a gente acha o centro, pega a menor largura e vai colocando ela aqui, ó, passo a passo, mas como uma sanfona. E sempre deixando ela inteirinha sobre a mesa, tá? Não deixa ela cair. O que pode acontecer de você ter uma mesa pequena? Então, o que você vai fazer? Vai encostar a mesa na parede para ela não cair. Ela vai ficar somente no seu colo e em cima da mesa, tá? Vou te mostrar aqui como que eu vou colocar ela aqui, ó. Parece um murundu, né? Mas funciona, tá? E aqui, quando você chega no centro dela, ela já tá com tudo prontinho aqui, você vai escolher as áreas que você vai fazer o quilting. Com o seguinte cuidado, sempre procurar fazer no sentido vertical. E o que é o sentido vertical? É procurar os temas da colcha, né? Sempre trabalhar nesse sentido. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma barra na horizontal e eu tenho uma barra na vertical. Então, eu vou começar o quilting pela minha barra na vertical e fazer esse quilting aqui primeiro. Depois eu vou fazer esse gradativamente, saindo do centro para todas as laterais, tá? Nesse caso eu tinha uma aplicação, então eu fiz primeiro aqui, depois eu já fui fazendo o contorno das minhas aplicações e assim por diante. Mas eu quero te mostrar como que eu coloquei a minha mão aqui dentro, ó. Como que eu consigo colocar tudo isso dentro da máquina e me posicionar para fazer o quilting. Eu tô em pé aqui, mas eu vou te mostrar bem de pertinho como que é. Então, ó, você pode ver que eu coloquei toda a minha colcha, que aliás coloquei mais da metade ainda. A gente só vai colocar sempre metade e vai trabalhar sempre tirando daqui de dentro tudo isso, tá? Ó, ela caiu lá, ela já começa a repuxar.
Então, o ideal é eu encostar essa mesa numa parede ou colocar outra mesa. Tem várias mesas desmontáveis que você compra até em loja que vende produtos para camping, que é bem acessível o preço, bem fácil, você monta e desmonta mesmo que você não tenha espaço. Em casa você consegue ter essa mesinha. Então olha só, aqui dentro, ó, tem bastante colcha aqui dentro. Eu consigo colocar na máquina doméstica com bastante paciência, desde que ela não fique caindo, né? Coloquei aqui o que espaço que eu preciso. Eu preciso somente liberar o espaço para colocar a minha mão aqui, ó. E a importância da luva nesse caso é que ela vai conduzir com bastante leveza, ó. Então você vai fazendo devagarinho, passo a passo, olha lá, né? Vai fazendo bem devagarinho e vai conseguir. Aqui eu estou simulando que eu estivesse fazendo o contorno desse anjo aqui. Sempre com as duas mãos espalmadas, com um espaço suficiente para você colocar a mão. Toda máquina tem esse espaço aqui, mesmo que ela esteja sem a mesa extensora. Então, se a tua máquina não ter mesa extensora e você tem espaço em casa, eu sugiro que ao invés de você investir na mesa extensora, você invista numa mesinha para colocar a tua máquina dentro dela, tá? E aí você vai fazendo parte a parte. Quando a gente olha um problema, ó, aqui, por exemplo, tô fazendo esse daqui, né? Faço todo essa barra, olha só, vai fazendo devagar que vai dar certo. Quando eu tiver uma barra na horizontal, que é aquela que eu te mostrei, por exemplo, essa daqui, o que eu vou fazer? Ao invés de ficar brigando com a máquina aqui, eu vou virar a minha colcha e vou fazer ela de novo na vertical. Por que a gente não tem dificuldade para costurar uma colcha inteira numa máquina doméstica? Porque a gente costura ela toda nesse sentido. Então, o grande segredo de você fazer um trabalho grande numa máquina pequena é respeitar a sua máquina e fazer sempre no sentido vertical, ó. Sempre aqui, para lá, para cá. É claro, por exemplo, o design que eu tenho aqui é uma flor, então ele vai fazer isso e vai para lá e para cá. Mas o sentido completo do preenchimento é no sentido vertical. Por isso que você consegue fazer. E aí, tá mais confiante que você vai conseguir fazer o quilting de uma colcha inteirinha na sua máquina doméstica? Vamos parar com esse medo, vamos se posicionar, tá bom? Coloca na sua máquina, numa mesa, coloca bastante mesas ao redor e faça a sua colcha. Eu te recomendo que a primeira colcha que você vai quiltar na sua máquina doméstica, você utilize uma manta fininha como essa daqui. Essa daqui é uma manta chamada âmbar 100. É uma manta de algodão que ela te dá mobilidade, te deixa bem molinho o trabalho. Quiltar um trabalho bem grande com uma máquina doméstica, utilizando uma manta R1, por exemplo, é muito mais complicado. Porque a manta R1, apesar de ser uma manta excelente para você fazer pequenos trabalhos, quando você vai trabalhar com quilts grandes, ela fica muito armada, então ela dá um volume muito grande. Então, esse que é o problema da R1. Você pode olhar o avesso dessa colcha, que mesmo tendo uma manta bem fininha, ela ficou evidente, o quilt ficou aparecendo, ficou bem bonito. Por quê? Porque o tecido é liso. Então, esse é um grande segredo. Tem muita gente que fala assim, ah, Márcia, eu quero uma colcha, mas eu vou usar aquela manta mais grossa que tem porque eu quero que o quilt apareça. O quilting não vai aparecer tanto quanto deveria pela espessura da manta, e sim pela densidade do tecido. Se o tecido for muito estampado, ele não aparece. Se o tecido for muito liso, ele aparece muito mais. Então, você pode ver aqui, em qualquer um desses tecidos que foi quiltado, é difícil de enxergar o quilting aonde tem muita estampa. Aonde tem menos estampa, só um preenchimento, uma textura, é mais fácil de você enxergar. Nas listras é difícil, no xadrez é difícil. Então, você tem mais dificuldade
do que se tiver agora no tecido liso, então, né, ele grita. Então, caso você ainda esteja treinando quilting, esteja se iniciando, coloca no fundo, ao invés de um tecido liso, um estampadinho, porque aí vai camuflar aqueles defeitinhos que você não quer que apareça, tá bom? Vamos lá, eu compartilho o meu conhecimento e você compartilha esse vídeo. Tô esperando você lá no meu canal do YouTube, no Facebook e no Instagram, com muito conhecimento de quilting livre. Um super beijo e até a próxima!